Página 101, letra C. Alguém poderia fazer a leitura? Posso ler, professora? Pode sim. Agora explique por que, utilizando a definição que você encontrou, não seria tão simples identificar o sujeito em um período como minha barriga roncou. E agora, nós utilizamos na letra B, lembram que nós pesquisamos na internet definições sobre o que é sujeito? Então, e nós acabamos colocando essa, ó. Sujeito é o ser sobre o qual se declara algo. Essa foi a definição que colocamos. Porque, utilizando essa definição, é um pouco difícil descobrir em um período como esse. Minha barriga roncou. E aí, gente? Por que não está dizendo na cara que tem que o sujeito falar? Tipo, minha Primeiro barriga passo. roncou. A barriga de quem? Ó, vamos colocar aqui, ó. Minha barriga roncou. Qual é o verbo? Vamos fazer como fazemos sempre. Qual é o verbo? Roncou, certo? Eu ronco, tu roncas, ele ronca. Temos aqui o verbo roncou. Quem roncou? Minha barriga. Minha barriga. Então, minha barriga é o quê? Hein, gente? Sujeito, certo? Oi? Não é o sujeito, minha barriga? Ó, minha barriga roncou. Minha barriga é o quê? Sujeito. Quando eu pergunto quem é o verbo, quem responde é minha barriga. Na tiro, nos queiram as lombrigas, né? Minha barriga. Então, se eu disser, como eu disse na letra B, que o sujeito é o ser sobre o qual se declara algo. Então, eu estou aqui dizendo que roncou, que minha barriga roncou. Pareceria que estamos falando de quem? Do menino. Não foi o menino? Não foi a barriga do menino? Então, quando eu digo assim, minha barriga roncou, parece que eu estou falando, declarando algo sobre mim. Sobre mim, Ana. Estou falando sobre mim. Só que, na verdade, eu não estou declarando algo sobre a pessoa. Eu estou declarando algo sobre uma parte da pessoa, que é a barriga. Por isso que não seria tão simples, através dessa definição, descobrir quem é o sujeito. Porque se eu disser que sempre o sujeito vai ser o ser sobre o qual se declara algo, nem em todos os casos isso não será aplicado. Como nesse caso, minha barriga roncou, eu não estou declarando algo sobre o menino. Eu estou declarando algo sobre a barriga do menino, sobre uma parte dele, e não sobre ele. Por isso que ficaria complicado de descobrir de ligar os fatos. Digamos, ligar a definição à realidade nesse caso. Vou formular uma resposta aqui para a letra C e quero que vocês coloquem. Caso utilizássemos a definição encontrada para localizar o sujeito da oração, poderia ocorrer uma confusão, pois seria possível a conclusão de que o
sujeito seria Então, vocês entenderam isso? Que quando eu digo que o sujeito é o ser sobre o qual se declara algo, isso não acontece literalmente. Por quê, gente? Porque, nesse caso aqui mesmo, o sujeito não é ele. O sujeito não é o menino. O sujeito, na verdade, é minha barriga. Então, nem sempre o sujeito vai ser o ser sobre o qual se declara algo. Em algumas vezes, sim. Por isso é tão complicada essa definição, porque nem em todos os casos ela se aplica. Segunda questão, deixa eu ver quem vai fazer a leitura aqui. Maria Luísa Belarmino. Maria Luísa Belarmino. Malu, se não tiver com áudio, digita pelo bate-papo. Tá na casa da avó, não trouxe o livro, certo? Pedro Henrique. Oi. Tem como fazer a leitura da segunda? Uhum. Avaliando o emprego do verbo continuar no primeiro quadrinho, ou é correto afirmar que, letra A, seu sujeito é o personagem Serafim. Letra B, não possui sujeito determinado. Letra C, deixa claro que a dúvida do menino era anterior ao momento da fala. Letra D, poderia ser substituído pelo verbo estar sem alterar, sem alteração de sentido. Letra E, poderia ser empregado no empregado no plural sem problemas. E aí? Qual a alternativa correta na segunda questão? A respeito do verbo continuar no primeiro quadrinho, ó. Pedro, continuo sem entender o que é sujeito. Pensei que você estava falando comigo. E aí, gente? Participação. Letra C. Deixa claro que a dúvida do menino era anterior ao momento da fala. Se ele diz assim, que continua sem entender, ele já entendeu algum dia? Não, significa dizer que ele não entende desde antes do momento que ele estava falando. Se eu disser assim, ó, eu explico hoje o que é sujeito. Aí na aula de amanhã, a Ana Paula chega e diz assim, professora, continuo sem entender o que é sujeito. Essa dúvida dela vai ser de amanhã ou é uma dúvida anterior? Uma dúvida anterior. Anterior, já que ela diz Porque ele continuo sem nunca entender. aprendeu.
Ele nunca aprendeu em nenhum momento, sim. por isso que ele diz, continuo sem entender. Então, segunda questão, letra C. Terceira questão. Rian, leia, por favor, a terceira. Ô, professora, nessa aula aqui, já ligaram para mim umas 30 vezes e não dura um segundo. Ligação São Paulo, hein? Spam, sabe? Não, Mas... é ligação de qualquer canto. Eles porque para mim é São Paulo. de Arapiraca. Eles a minha é ligam 011. e desligam na mesma hora. Minha é 011 direto. Rian. É 011, é 82. Rian, se tiver com algum problema no áudio, digite, por favor. Oi. Leia, por favor, a terceira questão. Uma definição tradicional de sujeito diz que é e o seu que praticação, ação, explique por que essa definição não se aplica a estas orações. Letra A. Maria e Cecília são muito bonitas. Então, ó, nós temos uma definição tradicional de sujeito. Deixa eu admitir a Paloma aqui. Uma definição tradicional de sujeito diz que ele é o ser que pratica a ação. Gente, normalmente os professores de Fundamental 1 dizem isso. Quem é o sujeito? É quem pratica a ação. Erradíssimo isso. Sujeito não é quem pratica a ação. Muitos sujeitos, sim, praticam a ação, mas nem todos praticam, até porque tem verbos que indicam estado e não ação. Então, quando eu digo assim, Maria... Oi? No quarto ano, a gente meio que aprendeu o que é sujeito. Era essa definição de sujeito. Normalmente é dito isso. Por isso que eu só vim aprender no sétimo ano. Só que não se aplica a todos, exatamente. Não é que seja totalmente errado, mas é errado em partes. Porque não adianta dizer que todos são. Não são. Exemplo, aqui temos essas frases. Maria e Cecília e Célia são muito bonitas. Quem é que pratica a ação? Tem como alguém praticar a ação de ser bonita? Não. Não. Observem que o verbo que nós temos é o verbo ser, ó. São bonitas. O verbo ser é um verbo que indica estado, característica. Então, ele indica uma característica. Quando eu digo eu sou bonita, é uma característica minha. É diferente de dizer eu comi muito. Comer é uma ação. Morrer é uma ação. Viver é uma ação. Aprendam isso, que morrer e viver também é. Se alguém morre, alguém praticou a ação de morrer. Por mais que não seja a pessoa culpada, mas acabou morrendo, praticou uma ação naquele momento. Viver do mesmo jeito, todos os dias vivemos, então todos os dias praticamos a ação de viver. Agora, ser, estar, eu estou mal. Qual é a ação que você pratica? Nenhuma, é estado. Nenhuma. Então, ó, deixa eu colocar aqui os principais verbos que indicam estado. São os verbos, indicam estado. Vou colocar aqui, estado. São os verbos ser, estar, permanecer, continuar, andar, não no sentido de ação, viu? Andar no sentido de estar. Vou colocar assim. E viver no sentido de estar também. Como esses dois verbos? Exemplo, eu vivo mal. Eu estou dizendo que é a ação de viver ou quer dizer que eu estou mal? Hein, gente? É a ação realmente de viver todos os dias, de ter vida, ou é no sentido de estar mal? Que muitas vezes eu estou mal. Estar mal. Ó, eu estou mal. Por isso que esse vivo, nesse caso, é um verbo que indica estado. Do mesmo jeito, esse outro aqui, ó. Eu ando muito
chateado. Estou falando, observem aqui. Eu estou falando a ação de andar, que eu realmente ando chateado. Tem como alguém andar no sentido literal da palavra chateado? Ele tem que andar chateado dele, tá? Poxa, ele tá andando ali, é chateado. Não tem como ninguém olhar para o andar de outra pessoa e dizer que é chateado, que é triste, que é alegre. Não. Então, não existe esse tipo de andar. Só que essa frase está certa. Porque esse andar aqui é no sentido de estar. Ó. Eu estou muito chateado. Então, esse andar aqui é diferente desse outro, ó. É diferente desse aqui, ó. Eu Ando andei... pelas ruas. Pode ser. Ou eu andei 1 Caminhando. quilômetro hoje. Aqui eu estou falando no sentido real, ó. Corajoso. No sentido real de andar. Agora, 1 quilômetro, mulher, 1 quilômetro tão perto. Então, aqui é no sentido real da palavra, de andar. Agora, já esse primeiro ando, não, ó. É diferente, entendeu? Do mesmo jeito o verbo virar. Ó, deixa eu colocar o virar aqui também, ó. Virar no sentido de estar. Ó, de que tipo o virar no sentido de estar? Qual é a diferença? Vocês vão me dizer agora qual é a diferença entre essas duas frases aqui, ó. A canoa virou. Então, olha, o virar no sentido de tornar-se, ele indica estado. Observem. A canoa virou. Eu estou falando no sentido real da palavra. O que é virar? Não é capotar, virar do contrário. Isso é virar. Eu falo no sentido real da palavra quando eu digo que a canoa virou? Sim, não é? Sim. Ó, observe que esse virou aqui indica uma ação, né? A ação de virar. Mas quando eu digo que eu virei uma pessoa ruim, eu pratiquei uma ação de virar uma pessoa ruim? Ou é o meu estado? Que eu Não, agora me você transformei em se uma pessoa tornou. ruim. Me tornei, me transformei. Então, esse primeiro, indicação. Esse segundo, virei, indica estado. É assim que você consegue diferenciar um verbo que indica ação de um que indica estado. E tem vários, tem outros e outros. Só que eu quero que vocês pensem nesses primeiros, aqui são os mais usados. Então, nós temos aqui na letra A, Maria e Célia são muito bonitas. O verbo ser, como vocês percebem aqui em cima, ele é o primeiro verbo que eu coloquei e é o principal verbo que indica ação, ó, esse ser aqui, ó. Indica ação, não, indica estado. Que indica estado. Então, quando eu digo na terceira questão que Maria e Célia são muito bonitas, eu estou dando um estado, não é ação. Então, na letra A, nós não temos ação. Na letra B, Júlia e seus irmãos estão felizes. Indica alguma ação ou estado? Estado. Estado. O estado, que é, eles estão felizes. Ó, o segundo verbo que nós temos aqui, ó, verbo estar. O verbo estar, ele indica estado. Letra C, João sentiu um calafrio. Indicação ou estado? Não. Ele só sentiu calafrio, só isso. Estado, porque é como se ele tivesse, é como se eu pudesse colocar assim, ó. João está com calafrio. Estava com calafrio. Observe que eu consegui encaixar um verbo estar nesse meio aí. Então, também é verbo de ligação. Na verdade, é um verbo que indica estado. Vamos colocar verbo que indica estado. Que ainda não trabalhei verbo de ligação com vocês. Nosso segredo continua enterrado. Olha aqui o verbo que nós temos. Verbo continuar. Continua. Enterrado. Indica estado ou ação? Estado. Estado também. Estado.
Marcela fez uma cirurgia ontem. No sentido de foi operada. Não foi ela que praticou a cirurgia. Ela recebeu uma cirurgia. Ela foi operada. Ação ou estado? Estado. Estado também. Então, tem algum verbo desse que indicação? Nenhum. Da letra A não tem nenhum verbo que indicação. Por isso que em nenhuma dessas opções o verbo expressa ação. Por isso, gente, se eu fosse usar essa definição, se fôssemos usar essa definição de que sujeito é o ser que pratica ação, nenhuma frase dessa teria sujeito. Imagine. E essas frases têm sujeito? Vocês conseguem Oi? descobrir o sujeito dessas frases? Vocês conseguem descobrir o Sim. sujeito? Sim, ó. Maria e Célia são Sim. bonitas. Quem são bonitas? Maria e Célia. Maria e Célia. Júlia e seus irmãos estão felizes. Quem estão felizes? Júlia e seus irmãos. Júlia e seus Júlia e seus irmãos. irmãos. João sentiu um calafrio. Quem sentiu um calafrio? João. João. Nosso João. segredo continua enterrado. Quem continua enterrado? O nosso segredo. Nosso segredo. Marcela fez uma cirurgia ontem. Quem fez uma cirurgia ontem? Marcela. Todas as Marcela. frases possuem sujeito. Só que o que eu quero que vocês entendam, que a partir dessa definição, não tem como descobrir. Então, não tem como, a partir dessa definição de que sujeito é o ser que pratica a ação, descobrir, porque tem verbos que não indicam ação. Então, não tem como dizer isso. Se eu disser, eu vou generalizar. Verbo aqui, praticação e o estado, né? E o que indica estado, exatamente. Temos 2 tipos de verbos. E ainda temos um terceiro, gente, que é o verbo que indica fenômeno da natureza. Como aquele verbo choveu, trovejou, nevou. Entendeu? Então, são verbos que indicam fenômeno da natureza. Trovejou. Terceira questão, vou colocar a resposta aqui. Nenhuma dessas opções acima o verbo indica ação. Sendo assim, pela definição tradicional, não seria possível identificar o sujeito. Quarta questão, deixa eu ver quem vai fazer a leitura aqui. Arthur Clécio. Arthur Clécio. Arthur Clécio. Arthur Clécio, se estiver me ouvindo, digite pelo bate-papo para que eu saiba que você está na aula. Antônio, poderia fazer a leitura da quarta? Já que o Arthur Clécio não se pronunciou. Na aula. Quem? O Arthur Clécio não estava na aula. Tava, apareceu aqui, Posso, Arthur. professora? Foi, aí depois sumiu. Pode sim, Antônio, pode começar, viu? Agora, usando a definição de sujeito que estudamos neste capítulo, identifique-o nos períodos assinalando na questão anterior e substitui por um pronome pessoal. Letra A. Maria e Clécia são muito bonitas. Letra B. Júlia e seus irmãos estão felizes. Letra C. João sentiu um calafrio. Letra D. Nosso segredo continua enterrado. Letra C. Marcela fez uma cirurgia ontem. Então, vamos tentar substituir na quarta questão todos esses sujeitos por pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Aqueles que funcionam como sujeito.
Quem sabe? Pronomes pessoais do caso reto que funcionam como Nós. sujeito. Eu, tu, Eu, nós. ele ou ela, Eu, tu, nós. nós, É. vós, eles ou elas. Então, nós Ou temos ela. aqui primeiro as três do plural, do Caso dessas singular. pessoas do... Vizinho. Então, nós temos aqui as pessoas do discurso, que são os pronomes pessoais. Esse eu, tu, ele ou ela, são as três pessoas de quê? Do singular. São as três pessoas do singular. E essas outras três são as três pessoas de quê? Do plural. Então, eu quero que vocês tentem Plural. substituir a letra A da quarta. Maria e Cecília são muito bonitas. Eu são muito bonitas. Tu são muito É bonitas. para reescrever a frase? Reescrever no lugar do sujeito, colocar um pronome pessoal. Maria e Célia, quer dizer, Maria e Célia são muito bonitas. Eu são muito bonitas, tu são muito bonitas, ela são muito bonitas, nós são muito bonitas, vós são muito bonitas ou elas são muito bonitas? Elas. Elas. Então, letra A da quarta, eu vou substituir o pronome, o sujeito Maria e Célia por elas. Elas são muito bonitas. Letra B. Júlia e seus irmãos estão felizes. Qual o pronome pessoal uso desses aqui? Eles. Eles são muito felizes. Eles. Uso eles por conta que eu tenho uma palavra no masculino. Então, sempre que eu tiver uma no feminino e outra no masculino, usa-se o padrão, que é o masculino. Eles estão felizes. Letra C. João sentiu um calafrio. Posso substituir João por Ele sentiu. ele. Ele sentiu, não é uma pessoa só? Ele sentiu um calafrio. Letra D. Nosso segredo continua enterrado. Podemos substituir nosso segredo por Não sei não. eu continua enterrado. Tu continua enterrado. Ele continua enterrado. Nós continua enterrado. Vós continua enterrado. Eles continua enterrado. Ele. Ele continua enterrado. O nosso segredo não é ele? Se eu estivesse falando do segredo, ele. Ele continua enterrado. E letra E, para a gente fechar com a quarta questão. Podemos substituir por... Ela. Marcela fez uma cirurgia ontem. Ela fez uma cirurgia ontem. Certíssimo. Letra D. Vai fazer a frequência, professora? Vou sim. Ela fez uma cirurgia ontem. Tirar um print da tela, mandar no grupo. Sétimo ano. Frequência. Você imagina como o WhatsApp de vocês deve ficar cheio com 9 grupos. Ah, imagine os grupos da outra escola, né? Grupos da outra escola ainda, e ainda mensagem de aluno, que é A foto. senhora trabalha em escola? Trabalho na escola no município. Dou aula em 2 sextos e um nono, Ah, eu tinha esquecido. na parte da tarde.
em 2/6 e um Esqueci nono. que ela contou. Uma pública, uma municipal. Gente, frequência. A Cauana faltou. 11 grupos. Pois é, filha. Fora mensagens, viu? Fotinhas. As fotinhas, como diz a outra. Não, e aquela que parece que trabalha em É. outra escola e é do 6º ao 9º. Porque a Keila, no caso, como ela tem poucas aulas, ela tem que pegar mais turmas. Como eu tenho muitas aulas, eu não consigo pegar muitas turmas. Então, eu ainda tenho poucos. E a outra professora de artes lá da escola? Que ela tem 17 turmas. Misericórdia. Só de uma escola, viu? Só de uma O escola. GG deve ter também um monte. Porque A professora quanto menos parece aulas que você trabalha em der, 3, a Valéria tem muita aula também. Quanto menos aulas você der, mais você tem que trabalhar para conseguir fechar, né? Tanto em dinheiro quanto em hora-aula também. E artes sofre, mas ainda bem que o GG é professor de artes e história. É. Então não sofre tanto, não. Então, a Cauana faltou. Deixa eu fazer rapidinho antes que a aula feche aqui. Alícia. Presente. Ana Paula. Sorvete. Antônio. Presente. Arthur Clécio. Arthur Clécio faltou. Apesar que ele está entrando e saindo, não vou colocar o nome dele como falta, acho que ele está com problema na conexão. Ítalo, desistente. Jefferson Augusto. Professora, ele tá aí? Jefferson Augusto presente. Que bom que você está participando da aula. Milagre. Milagres acontecem. E então, Arthur Clécio, Jefferson Augusto, José Alberto, Presente. José Vitor. José Vitor faltou. José Vitor. Ketli. Ketli faltou. Larissa. Larissa e Ketli faltaram. Ketli, Larissa. Luiz A Arthur. professora, parece que faltou o Luiz lá. Eu vou ver se depois eles justificam. Luiz Arthur. Por aqui. Acho que faltou lá também. Luiz Arthur faltou. Maria Aparecida. Luiz Arthur, Maria Aparecida. Eita, que a gente faltou hoje. Gente, a senhora vai escrever bem pouquinho hoje no grupo. Luiz Arthur, Maria Aparecida, Maria Clara. Faltou também Maria Luísa Paulino. Faltou. Maria Luísa Paulino faltou também. A Belarmino não. A Paulino sim. Maria Luísa Paulino. Mariana Rodrigues. Miguel. Faltou também. Mariana, Miguel, Paloma. Paloma tá aí. Mariana, Miguel, Paloma. Pedro Henrique. Paloma Pedro tá aí, Iago. Professor, o Pedro Iago falou que não estava conseguindo entrar mais da internet dele. Pronto. Então, Pedro Henrique presente, Pedro Iago justificado. Poliana, faltou.